Que Barba Negra era especial, todos já sabiam. Um corpo estranho e que nunca dorme foram alertas e que agora se transformam em vontade herdada. Porque finalmente é revelado o que torna a Barba Negra especial para essa era e qual é o seu real objetivo, o que o coloca como potencialmente o maior vilão que o Luffy vai encontrar em sua jornada até One Piece. Quer saber sobre as grandes revelações dos segredos de Barba Negra? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Tão bem, né? Tô vendo daqui o sorriso de vocês, que episódio fantástico. Pelo menos a Toei deixou o Sanji dando um bicudão no laser, a gente vai falar disso aí porque ó, convenhamos que é surreal isso aí que o Sanji fez, hein? Mas mais do que isso, finalmente é revelado o sonho do Barba Negra. Não sabíamos até esse ponto da história. Claro, pelo anime, quem tá no mangá já sabe muito mais coisa que se conecta inclusive com esse episódio sobre a linhagem especial do Barba Negra. Assiste esse vídeo porque tem muita informação boa, interessante. Se você é novo no canal, assiste na maciota. Se você gostar, eu peço para você se inscrever. Agora, se é a pior geração, já sabe, é bicudão no laser do like. E agora com vocês, tudo sobre One Piece 1141. Então vamos lá meus amigos, nossa história já começa fantástica, porque podemos ver os piratas gigantes em todo o seu esplendor. Oimo e Kashi estão com Dory e Broggin, existem outros gigantes também, todos eles destruindo mais navios de guerra da marinha. Aqui vale uma menção que deixou muitos confusos até pela passagem do tempo. Quem venceu? O duelo de Dory e Brog e como eles voltaram a Elbaf. Mesmo quando suas espadas quebraram, eles ainda estavam lutando lá na sua luta lendária de 100 anos. Mas provavelmente eles concordaram em um empate. E o que confirma isso é que ambos são chamados de Capitão, né, nesse episódio, que é um título de igualdade. E Oimo e Kashi, que aparecem aqui, né, nesse episódio, eles são muito importantes para o retorno do Dory e Brog, porque voltando no tempo, Oimo e Kashi eram guardiões dos portões da justiça lá de Enies Lobby. E a missão deles era achar o Dory e Brog. Inclusive eles acabaram como guardas lá porque o governo mundial mentiu. Falou, ó, vocês vão ter que servir aqui pra nós por 100 anos, depois a gente devolve os capitães que estão presos. Mas era mentira. Eles só descobriram o paradeiro dos dois capitães graças ao Sop, que falou a verdade pelo menos, né? Então foi assim que hoje conseguimos ver os piratas gigantes em todo o seu esplendor. Olha um destaque aqui perdido que pode passar por um olhar desatento. Um dos gigantes tem uma tatuagem do sol que segue o mesmo padrão do suposto símbolo da aliança do reino antigo. Eu gosto de chamar de símbolo do reino antigo, que é 8 pontos em torno do sol. O Sop chora ao ver Dory e Brog pelo binóculo. Ele está com a Nami, com o Chopper e com a Robin. Isso é muito legal porque é hora do Sop iniciar sua jornada para ser um bravo guerreiro do mar. Já em outro ponto, vemos que o Thousand Sun está desgovernado, escorregando pelas nuvens congeladas. O Jinbe ainda está voando em direção onde está o Zoro contra o Rob Lute. O Lute está zombando do Zoro, dizendo que ele irá arrastar todos os seus companheiros para um desastre, já que neste momento eles não podem deixar a ilha de Egghead sem o Zorão. Bom, o Zoro não tá levando a sério, tá bom galera? Ele tá com duas espadas aqui contra o Rob Lute, sem a bandana, né? Que é o sinal, colocou a bandana o negócio fica sério. Mas a questão é justamente essa. Não é hora pro Zoro se segurar, né? Aqui realmente, ó, vamos ser sinceros, o Oda só queria tirar o Zorão da jogada para deixar o Saturno brilhar, para deixar também o Kizaru fazer um estrago. Então, infelizmente, o Zoro acaba tendo esse downgradezinho aí, beleza? Ele poderia sacar as 3 espadas, por quê? Por que ele tá arfando aqui? Não precisava. Mas pra quem é fã do Zoro, no final das contas, sabe que o Oda só fez isso porque o Zoro é forte pra dedéu e ia dar trabalho para essas figuras que estão lutando ali. Agora sim, a cena muda para o vice-almirante Red King, que tem cerca de 30 navios de pequeno e médio porte já afundados. Então o Red King ordena que todos os navios menores fiquem para trás. Navios de guerra maiores vão se aproximar de Egghead e vão atirar nos pacifistas. Um ataque direcionado às suas próprias armas acaba tendo início, mas vamos para o que interessa, que é a cena do Luffy e da Bonnie. A Bonnie está chorando, né? E o Luffy pergunta por que ela está chorando e a Bonnie diz, eu estava procurando por você. E o Luffy questiona, mas por quê? Eu estive aqui o tempo... Cara, é muito boa essa fala, né? Eu estive aqui o tempo inteiro, é de arrepiar. E aí o Luffy pergunta ainda o que é Nika, né? O Luffy se divertindo com isso, também pergunta sobre o soco que a Bonnie usou imitando Borracha. E a Bonnie comenta que tentou replicar o seu golpe e porque o Luffy não mostra realmente como é que se faz. O Luffy acaba de perceber que o Vegapunk está ferido e olha
furioso para o Saturno. Saturno ataca o Luffy com seu poder ocular, a cabeçona do Luffy é jogada para trás, mas ele resiste ao ataque e então usa o seu Super Gomu Gomu Metralhadora do Amanhecer. Em uma cena mais épica do que qualquer soco já visto, o Luffy não dá um, mas vários socos na cara do Saturno e o ancião é lançado voando, se chocando contra edifícios da ilha. Definitivamente, as melhores partes de One Piece são quando o Luffy não está nem aí. Ele casualmente deu não um, mas uma metralhadora de socos mais do que merecidos em Saturno e isto só aumenta o hype para esse arco. Mas antes de respirar, o Vegapunk pede para todos fugirem porque ele está morrendo, só que o Kizaru atira um raio laser na Bonnie e no Vegapunk. Eis então que surge ele, Sanji, que bloqueia o raio laser com seu chute. Kizaru faz uma cara de choque que nunca vimos antes nele, eu também fiz, acho que você também. Inclusive o Frank fez a cara do Enel sem acreditar no que acabou de presenciar. E lembrem que o Frank usa esse armamento como poder final. Sim, um raio laser acabou de ser chutado. Segundo Sanji, o amor brilha mais do que a luz. Os livros de física, a partir de hoje, deveriam ser reescritas. E vamos lá, galera. Primeiro de tudo é notar aqui a sobrancelha do Sanji, tá bom? Ela está invertida e o Oda definitivamente está insinuando que sim, tem uma conexão entre a mudança de lado da sobrancelha do Sanji e as suas habilidades vindas do exoesqueleto da Germa, tá bom? Inclusive ele respondeu isso em um SBS, ou seja, parece que algo pode ser ativado para um nível superior. E por que o Kizaru e o Frank estão surpresos aqui com o feito do Sanji? E você também deveria estar? Se vocês se lembram, no início do arco, o Frank estava prestes a atirar no S-Shark com um laser. E um dos Vegapunks avisou para o Serafim desviar do raio laser, né? Eles não foram testados contra isso ainda, mas lembrem, galera, os Serafins são a maior arma feita pela ciência. Então é notório o Sanji dar uma bica em um raio laser aqui e você ter o Frank e o Kizaru realmente surpresos, porque é algo que nem mesmo os Serafins poderiam tancar. E lembra no comecinho também o Serafim lutando e o Sanji simplesmente de boa recebendo os golpes, enquanto o Luffy e o Zoro estavam arfando contra eles? Agora vem a questão, como que o Sanji chutou esse laser? Embora o Sanji tenha armamento do Haki, por que o Kizaru ficaria surpreso? Ele já lutou contra diversos oponentes que têm armamento do Haki também, né? Afinal, o Haki de armamento é bem comum e Haki acaba lhe concedendo a capacidade de interagir com o corpo original da pessoa e contornar o elemento, no caso das Logias. Mas o Kizaru lutou contra o Rayleigh usando uma espada feita de luz, tá? Essa espada faz parte do corpo do Kizaru? Se sim, então os raios lasers do Kizaru também podem ser tratados como parte do seu corpo. E tanto Sanji quanto o Rayleigh usaram o Haki normal. Caso contrário, tanto Sanji quanto o Rayleigh interagiram com a luz da mesma forma que aquelas luvas que o Vegapunk fez, que surgem no comecinho do arco. Curiosamente, galera, o nome do Rayleigh vem de um fenômeno chamado dispersão de Rayleigh, do nosso mundo real, tá? Que é a dispersão da luz. E como as sobrancelhas do Sanji mudaram, então pode ter algo a ver, sim, com os seus poderes Germa, que ao que parece ainda não chegamos no apogeu do Sanji utilizando tudo, tá bom? Realmente é uma cena e tanto, tá? É de tirar o chapéu. O Sanji chutou um raio laser usando suas habilidades. É um sinal que ele está se aproximando do nível Ben Beckman. Só que ele vai conseguir chegar nesse nível só quando ele usar o seu cigarro pra lutar. O Ben Beckman é surreal, né, cara? Vai lá ver a luta do Ben Beckman, ele luta com cigarro, cara. Ele usa a arma de tacape, porque se ele disparar é arma ancestral. Então é tacape, cigarro no olho. Se o Sanji começar a lutar com cigarro, aí ele tá no nível Ben Beckman. Bem, Frank, Bonnie, Kubi e Atlas voam primeiro pra costa. Vegapunk se recusa a ir junto porque sabe, por seus conhecimentos médicos, que se moverem ele agora, ele vai morrer. Sanji e Luffy tentam bloquear Kizaru para seus companheiros fugirem e então temos o ápice do episódio. Vemos São Saturno emergindo dos escombros e de repente alguém aparece na sua frente. Era Catarina Devon e Van Augur. Cara, a voz da Catarina Devon ela é muito imponente, né? Eu gosto bastante da dubladora aqui da Devon. A Catarina, ela olha para o Saturno meio que atordoada, afinal não é todo dia que você vê um ancião pisando na sujeira do mundo inferior. Catarina Devon toca com sua mão uma das pernas de Saturno, que olha para ela com total desprezo. O soco do Luffy
parece que facilitou as coisas para eles. Missão cumprida para os piratas Barba Negra. O Saturno então comenta que nunca pensou que os temíveis criminosos do nível 6 de Impel Down se submeteriam a seguir alguém. Catarina Devon ri e responde que é porque Teach é especial. E Saturno completa dizendo que sua linhagem também é. Saturno conhece o segredo de Barba Negra e questiona o que sua tripulação busca com essas ações estranhas. Qual é o objetivo deles? Catarina Devon e Van Augur em uníssono respondem o mundo. E uau, Saturno os ataca, só que o Van Augur teleporta Devon e a si mesmo para longe. Vamos lá galera, o mundo. Essa daqui tá, é a primeira vez que escutamos uma declaração da vontade herdada do Rox Dizzyback sendo de fato ligado ao Barba Negra. O Barba Negra nunca falou sobre os seus sonhos, tá bom? Temos o Road to Laugh Tale, que é um extra que acabou saindo, mas muito difícil de encontrar hoje em dia. Inclusive, quem viu na época deve se lembrar que o Barba Negra foi dito como um herdeiro da vontade do Xebec. E lembre, o Xebec, quando surgiu lá com o Sengoku contando sobre ele, falou: o Xebec quer ser rei do mundo. Então, temos aqui a primeira menção e ligação canônica dentro da série de Barba Negra também querendo o mundo. Antes apenas ligávamos os pontos, mas agora é preto no branco, ou melhor, branco na escuridão, que Barba Negra quer ser o rei do mundo. Faz sentido que Van Augur possa também estar em ambos os lugares devido ao seu poder de teleporte, porque a luta contra o Law, tá, foi no dia anterior desses eventos de Egghead, mas ainda não sabemos onde está o Lafitte. A localização de todos os capitães titânicos acaba sendo contabilizada, menos ele por enquanto, e Oda mais uma vez me surpreendeu ao colocar Van Augur aqui e não o Lafitte. E é engraçado que o primeiro tripulante do Barba Negra a surgir usando uma Akuma no Mi seja o último membro a ter seu nome de fruta revelado. E o Lafitte, galera, não dá pra brincar com ele, né? Lembra que ele se infiltrou em Mary Joyce, ele conseguiu surpreender o Mihawk e o Sengoku, tudo para fazer o Barba Negra o Senhor de Guerra. Enquanto isso, o Barba Negra e sua tripulação estavam lá em Jaya, a meio mundo de distância, esperando por ele. Então, eles não sabiam onde ele estava ou o que ele estava fazendo. Vale mencionar também que o Barba Negra tem a idade próxima de God Valley, né? Então, qual é a linhagem que faz piratas perigosos do nível 6 respeitarem ele? Sabemos que o Barba Negra tem algo estranho desde já, a referência a ser ele e não eles, quando o Luffy, o Zoro, o conhece, o corpo estranho comentado por Marco, a Fênix, quando ele tira os poderes da Gura Gura do Barba Branca. Ele tem algo a mais. O que essa linhagem especial quer dizer? É somente sobre a família dele? Ou ele tem algo a mais no corpo dele? Talvez uma raça desconhecida. Ainda temos a questão das 3 raças da Big Mom, que tá meio que entreaberto, né? Tínhamos os Lunarianos, os Gigantes e a terceira tá meio que entreaberta. Não acho que seja Bucaneiro, porque Bucaneiros são uma raça mestiça, né, de gigantes com outra parte que a gente não conhece ainda. Pode ser que o Barba Negra tenha uma linhagem de fato especial ligada ao seu sangue, ao fator linhagem. Outra coisa, essa fruta do Van Augur, ela é meio quebrada, tá bom galera? Ele é o pirata Barba Negra mais útil, né? Sua capacidade de escapar do perigo em qualquer lugar é insana e também ele é um atirador de elite. Tá? Eu quero ver como é que o Soap vai lutar contra ele. Lembrando que eu fico falando que é mais ou menos um poder muito próximo aí do quarto Hokage. Então vamos ver como é que o Soap vai conseguir lutar com essa fera. É bem problemática essa fruta, ainda mais nas mãos de um atirador de elite. Lembram da introdução do Van Augur, quando eles estão chegando em Já, que ele atira num pássaro a uns 87 km de distância e o Soap fala, pô, impossível alguém atirar dessa distância, não tem como, era o Van Augur. E quanto ao objetivo da Devon e Augur aqui na ilha? Curiosamente, ela diz missão cumprida após tocar o ancião, mas pode envolver mais coisas, como pegar informações dos Vegapunks, relacionados talvez a York, aos Serafins. Lembra que o Barba Negra atacou a ilha da Boa Hancock querendo a fruta dela, talvez ele queria pegar aqui a S-Snake para utilizar os poderes ou a linhagem dela para despetrificar alguém que foi petrificado por esse fruto. Mas mais do que isso, eu acho que o plano deles de se infiltrar em Egghead é justamente conseguir chaves, acessos para Mary Joyce. Tá? Eu tenho quase certeza que o Barba Negra vai acabar indo para aquele lugar fazendo um ataque. E Devon tocando o Saturno agora e podendo se transformar nele, vai dar problema, tá bom galera? Lembrando que o Barba Negra tem muitos piratas que podem se infiltrar sem ser visto, né? Então é complicadíssima aí essa tripulação e eles podem acabar indo sim para Mary Joyce. Eu acho que o plano deles final era conseguir alguma chave de acesso para Mary Joyce. Mas bem, Devon e Van Augur estão se preparando para deixar Egghead em seu navio e quem surge? Caribou na frente deles, chorando, implorando aos dois que permitam que ele conheça a Barba Negra. Ele é o seu ídolo e Caribou
quer trabalhar para ele. Barba Negra é o motivo pelo qual ele navegou como um pirata e uau. O mais insano, galera, é como Tite e Luffy são iguais e opostos, como bem ilustrado na cena da bebida e das tortas lá em Jaya. Assim como o Luffy tem Barto como sendo seu fã, Barba Negra agora é revelado por ter Caribou, e isso é genial. E finalmente temos a comprovação de quem era a pessoa a quem ele queria contar as informações sobre as armas ancestrais. Lembram disso? É o Barba Negra. E vale mencionar que no original japonês o Caribou usa exatamente as mesmas palavras para se referir a aquela pessoa, só que de uma forma mais educada. As falas com ele conversando com os piratas Barba Negra mostram ele tentando falar educadamente, apesar de normalmente não falar assim. Caribou se juntar a eles, conhecendo a localização de duas armas ancestrais, acaba de incendiar as chamas de uma guerra, porque o Caribou vai contar ao Barba Negra sobre as armas antigas de Wano e da Ilha dos Homens Peixes, e eu consigo ver algo grandioso e que eu acreditava um tempo atrás se tornando real. Lembram quando saiu as 3 notícias da Reverie e teorizávamos que o Barba Negra disse que ia pegar alguma coisa antes da marinha? Eu tinha a teoria que seria Pluton em Arabasta. E por que essa ideia existia? Por conta das plantas de Pluton que foram deixadas intactas para serem usadas como contramedida caso a arma original caísse em mãos erradas. Ou seja, tem 99% de chance da Pluton original cair nas mãos de alguém errado por conta dessas plantas existirem, mas não ocorreu. Barba Negra queria na verdade Boa Hancock e sua fruta. Só que agora, indo além, eu entendi porque Oda não deixou o Momonosuke abrir as fronteiras de Wano com Zunisha. Porque Barba Negra provavelmente poderia forçar a abertura das fronteiras de Wano agora com a Gura Gura no Mi para pegar o navio de guerra Pluton. E é provavelmente isso que vai acontecer. E honestamente eu vejo Barba Negra colocando a força de Wano em teste desde que o Rimbu invadiu da última vez. Barba Negra tem a Pudim também, que pode despertar a voz de todas as coisas com o seu terceiro olho, e tem 3 cópias de Rhodes Poneglyphs que ele tomou do Law. Não bastando, ele agora tem o conhecimento da localização de 2 armas ancestrais. Ele nunca esteve tão próximo do Luffy no quesito igualdade. E o melhor de tudo, seus destinos se cruzaram, mas nunca se uniram. Espetacular esse episódio, galera, fantástico, e assim, daqui pra frente pode esperar que é caos. Barba Negra com essas informações, eu tenho certeza que ele vai acabar pegando uma das armas ancestrais. E o que eu vejo acontecendo? Imu-sama tem a arma que destruiu o Lulusa, que possivelmente é Uranus, o Luffy vai contar com Shirahoshi e o Barba Negra vai ficar com Pluto. Vamos ter 3 facções distintas, cada um com uma arma ancestral na guerra final. O caos vai reinar, vai tomar conta, e aí o Luffy vai ter que unir todas elas para conseguir de fato mudar o mundo. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tem alguma teoria, alguma coisa sobre o Sanji, sobre o Barba Negra, coloca aqui nos comentários pra gente debater. Eu leio todos os comentários, tá bom? Se gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui.